Olá pessoal do Trino AB, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje vamos falar de direitos fundamentais. Bom, primeiramente, nós temos que entender o que significa isso, essa expressão direitos fundamentais. Em relação à expressão direitos fundamentais, é importante para vocês destacarmos dois aspectos: o aspecto material e o aspecto formal. Sobre o aspecto material, os direitos fundamentais significam aquele conjunto de bens jurídicos mais relevantes ao desenvolvimento da vida em sociedade. Ou seja, são aqueles bens mais importantes para que o indivíduo possa viver dignamente em sociedade. Direito à vida propriamente, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade, direito à segurança. Os bens mais importantes para que nós possamos viver dignamente em sociedade. Esse, portanto, é o aspecto material, ou conceito material dos direitos fundamentais. Já sobre o aspecto formal, os direitos fundamentais indicam aqueles positivados nas constituições de cada país, nas constituições dos respectivos estados. Ou seja, são aqueles direitos estabelecidos nas normas fundamentais do Estado. Por isso que a gente fala em fundamentalidade material e fundamentalidade formal. Fundamentalidade material, os bens mais importantes para o desenvolvimento da vida em sociedade. Fundamentalidade formal significa pura e simplesmente que esses direitos estão inseridos, estão enxertados, positivados nas normas fundamentais de cada país, ou seja, nas constituições de cada país. Agora a gente tem que analisar a finalidade e a função dos direitos fundamentais. Também vamos fazer uma análise dividida sob duas perspectivas, sob duas óticas. Sob a ótica jurídico-objetiva e sob a ótica jurídico-subjetiva. Sob a ótica jurídico-objetiva, os direitos fundamentais impõem ao Estado deveres. Então é voltado ao Estado, impõe ao Estado deveres. Dever que pode ser de prestação negativa, ou um dever de abstenção do Estado, ou deveres de prestação positiva, deveres do Estado agir, dever do Estado fazer. Por exemplo, direito de prestação negativa, não violar o seu domicílio, não cercear a sua liberdade. Então o Estado deve se afastar, deve se abster, portanto. Então dever de prestação negativa, dever de abstenção para o Estado. Já dever de prestação positiva, o Estado deve fornecer, por exemplo, educação, saúde, deve fazer. Então nós temos, sob a ótica objetiva, uma análise feita em relação ao Estado. Ou seja, os direitos fundamentais impõem ao Estado deveres. Dever, como dito, de abstenção, direitos de prestação negativa e deveres de ação, direito de prestação positiva. Já sob a perspectiva, sob a ótica jurídico-subjetiva, direitos fundamentais indicam a possibilidade de nós, indivíduos, exigirmos do Estado algo. Exigir do Estado uma abstenção ou exigir do Estado uma ação. Exigir que o Estado não interfira na minha vida ou exigir que o Estado pratique condutas que garantam faticamente o exercício de direitos fundamentais. A efetividade de direitos fundamentais. Por exemplo, como dito, educação, trabalho, saúde. Então eu exijo do Estado que me forneça educação, saúde, ou exijo do Estado que não interfira na minha vida particular, na minha liberdade, na minha integridade física. Vamos ver agora, de forma um pouco mais elaborada, como é que fica cada um desses conceitos: o conceito material, o conceito formal, a dimensão jurídico-objetiva, a dimensão jurídico-subjetiva dos direitos fundamentais. Dá uma olhadinha. Temos aí conceito. Direitos fundamentais, em sentido material, são bens jurídicos considerados indispensáveis à pessoa humana, essencial para garantir a todos a existência digna, livre e igual. Direitos fundamentais, em sentido formal, são aqueles positivados nas constituições dos Estados soberanos. Então vemos aí o conceito material,
e vimos o conceito formal. Quando falamos em características, nós temos que lembrar desse ponto. Fundamentalidade material e fundamentalidade formal. Vamos ver agora finalidade e funções. Finalidade e funções constituem, em um plano jurídico objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, vedando a ingerência destes na esfera individual, até aqui impondo ao Estado dever de abstenção. Ou, olha lá a parte final, criando obrigações de fazer para os poderes públicos. Nessa parte final agora, nós teremos os direitos de prestação positiva, que impõem ao Estado um dever de fazer, um dever de agir. Na primeira parte, nós temos os chamados direitos de prestação negativa ligados aos Estados liberais, aos Estados absenteístas. Na parte final, nós temos os direitos de prestação positiva ligados ao Estado de viés mais intervencionista, Estado social ou do bem-estar social, que impõe, como dito, dever de fazer, dever de agir, de prestação positiva. 2. Implicam em um plano jurídico subjetivo o poder, agora jurídico subjetivo, de exercer positivamente direitos, liberdade positiva, aqui não é a prestação, é liberdade positiva, e de exigir do poder público omissões. Então eu posso exercer direitos sem interferência do Estado, exigir do Estado uma omissão, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos. E por óbvio, né, como falamos, exigir do Estado também um fazer a depender se o direito é ou de prestação negativa ou, como falado, de prestação positiva. Agora coloque aí natureza jurídica e aplicabilidade dos direitos fundamentais. Importante agora, primeiro, nós recorrermos à Constituição. Artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, olha o que diz lá. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Muita atenção, pois alguns autores, por exemplo, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, defende que nem todos os direitos fundamentais teriam aplicação imediata, pois alguns direitos fundamentais, conforme Manuel Gonçalves Ferreira Filho, dependeriam para serem exercidos da edição de leis ou de outros atos. Por exemplo, se nós formos lá na Constituição, no artigo 7º, vamos pegar os direitos sociais, tá? Lá no artigo 7º, inciso 21, diz lá, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. O inciso 19, licença paternidade nos termos fixados em lei. Então diz o Manuel Gonçalves Ferreira Filho que esses direitos, por exemplo, na visão dele, não teriam aplicação imediata, porque dependeriam da intermediação legislativa. Então, para essa primeira posição doutrinária, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, os direitos fundamentais, ou melhor, nem todos os direitos fundamentais teriam aplicação imediata. Não é a posição que prevalece. A posição que prevalece na doutrina é a posição que entende que os direitos fundamentais têm sim a aplicabilidade imediata. Aplicabilidade imediata não significa aplicabilidade direta. Professor, agora eu não entendi. A gente vai esclarecer. Aplicabilidade imediata significa que o direito fundamental confere a você a possibilidade imediata de exigir do Estado uma prestação. Seja prestação positiva, prestação negativa, ou até mesmo prestação normativa. Anote isso. Por exemplo, vamos imaginar que não seja editada a lei regulando, como nós vimos, o aviso prévio. Não seja editada a lei regulando a licença paternidade. Você pode recorrer ao Poder Judiciário alegando que a não regulamentação desses direitos estão, na prática, inviabilizando a aplicação dos mesmos diretamente. Perceba? Diretamente. Então você pede ao Poder Judiciário, via mandado de injunção, decisão que terá efeito concretista,
que viabilize o exercício do direito fundamental enquanto a norma regulamentadora não for editada. O Poder Judiciário vai, portanto, via decisão judicial, viabilizar que você exerça o direito enquanto não editada a norma regulamentadora. Então perceba, nesse exemplo, que os direitos fundamentais teriam aplicação imediata. Por que aplicação imediata? Alguns dizem eficácia também imediata, porque eles possibilitam que você exija do Estado prontamente algo. Exija uma abstenção, exija uma prestação, exija, inclusive, a edição de uma norma que viabilize o exercício do seu direito. Então a aplicação dele seria imediata, embora não necessariamente direta, pois alguns dependem da edição de lei ou da intervenção do Poder Judiciário para que possam ser aplicados. Mas a aplicabilidade é imediata. Como eu disse, não significa que seja direta, mas é imediata. Vamos ver como é que a doutrina coloca isso? Olha aí, natureza jurídica. Normas constitucionais de eficácia e aplicação imediata. Artigo 5º, parágrafo 1º. Não necessariamente de aplicação direta. Determinados direitos fundamentais poderão ter seu âmbito de aplicação diminuídos por lei. Aqui é um outro aspecto também importante, porque é possível que a lei reduza o âmbito de aplicação de determinados direitos fundamentais. Pega um exemplo, sempre mais fácil da gente visualizar, né? Vou mostrar até dois para ficar melhor. Vou mostrar o mais comum deles e vou mostrar um outro um pouco mais difícil, que já foi inclusive objeto de prova e muita gente acabou errando. Pega o artigo 5º da Constituição, inciso 13. Diz lá: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Enquanto não tiver qualquer lei editada, você pode exercer qualquer profissão. A partir do momento em que uma lei seja editada regulando o exercício daquela profissão, essa lei vai estabelecer regras para que você possa exercer aquela profissão específica. Se ela está estabelecendo regras ao que antes não tinha regra para ser exercido, ela está ampliando o seu direito a exercer aquela profissão ou está reduzindo o seu direito a exercer aquela profissão? Reduzindo. Se eu não tenho regra para exercer, é amplo. Se eu tenho regra para exercer, é mais restrito. Então pode sim ser estabelecido restrições a direitos fundamentais. Vou mostrar ainda um outro exemplo para vocês. Artigo 5º da Constituição, 67. Então, artigo 5º, 67. Diz lá: não haverá prisão civil por dívida, vírgula, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Muita gente errou quando caiu esse exemplo na prova. Era para dizer se essa norma era uma norma de eficácia plena, se era uma norma de eficácia contida, se era uma norma de eficácia limitada. Exatamente quem está falando aqui agora. O direito ali reconhecido é o direito à não prisão civil por dívida. Ponto. Esse é o direito reconhecido. Para que você exerça esse direito, depende de alguma lei ser editada? Não. Logo, a lei a ser editada, ela vai regular as hipóteses, as condições, os pressupostos, os requisitos, para que esse seu direito à não prisão civil por dívida possa ser excepcionado. Excepcionado em dois casos estabelecidos na Constituição. No caso do depositário infiel e de dívida alimentícia. No caso do depositário infiel, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica bloqueando a eficácia dessa possibilidade de prisão. Portanto, não há possibilidade de prisão do depositário infiel em razão do Pacto de São José da Costa Rica, mas existe a possibilidade de prisão civil por dívida quando se tratar de dívida de alimentos. Mas essa prisão ela tem que respeitar o quê? Os requisitos legais. Enquanto não tiver lei, eu não posso determinar essa prisão. Então a lei a ser editada, ela vai diminuir o direito à não prisão. Porque ao regular a prisão por dívida de alimentos, ela estará diminuindo o seu direito à não prisão civil por dívida de alimentos. Então essa norma é uma norma de eficácia
contida. Né? É uma norma de eficácia contida, pois o direito ali reconhecido, direito à não prisão civil por dívida, pode sofrer restrição. Pode sofrer restrição para 2 casos constitucionais: dívida de alimentos e do depositário infiel. Como eu falei, do depositário infiel foi bloqueado pelo Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José, que tem status supralegal, ele bloqueia, ele paralisa a eficácia de normas contrárias. Então, paralisa a eficácia da lei que regulava. Professor, mas não é a Constituição que autoriza? Perceba, a Constituição autoriza, a lei tem que regular. Então a lei regula. Aí eu posso prender. Não posso prender só com base na Constituição. Então a lei regula. É editado, ou melhor, incorporado ao nosso sistema um tratado. Tratado com status supralegal, acima da lei, logo ele bloqueia a possibilidade que era regulada por lei. Logo, a lei não pode mais ser aplicada. Não estou falando agora da Constituição, mas da lei. Porque o tratado paralisa a sua eficácia. Mas retomando aqui. Então, determinados direitos fundamentais poderão ter seu âmbito de aplicação diminuídos por lei. Exemplo, direito fundamental à não prisão civil por dívida, lá no 67 da Constituição. Pode ter, sim, a sua eficácia diminuída, a sua aplicação diminuída por lei. Lá na parte final, como eu já tinha destacado, existe divergência quanto à aplicação imediata dos direitos fundamentais. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, MGFF, entende que nem todos têm aplicação imediata, como disse. Já Luiz Roberto Barroso e Flávio Piovesan entendem que todos têm aplicação imediata, embora nem todos tenham aplicação direta. Bom, nós vamos fechar esse bloco rapidinho, dá tempo de tomar uma água, para voltarmos no próximo bloco e começarmos a analisar as dimensões dos direitos fundamentais. Já já a gente volta.